Esta semana, um grupo de cientistas da Universidade de Kyushu, no Japão, fez o que a física dizia ser impossível. Eles quebraram uma barreira de 65 anos, o chamado limite de Shockley-Keyser, e conseguiram extrair 130% de eficiência quântica de uma única célula solar. Parece ficção científica. Mas sabe o que é mais surpreendente? Essa revolução poderia ter acontecido nos anos 1970. A tecnologia estava pronta. O caminho estava aberto. E um único homem, sentado na Casa Branca, fez a escolha que nos atrasou 70 anos. Seu nome? Dwight Eisenhower. 8 de dezembro de 1953. 2h45 da tarde. Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O presidente Eisenhower sobe à tribuna e pronuncia um dos discursos mais importantes da Guerra Fria, Átomos para a Paz. A proposta? Transformar a energia atômica, aquela que havia destruído Hiroshima e Nagasaki, em ferramenta de desenvolvimento para o mundo. E o mundo aplaudiu. A ideia era poderosa: tirar o átomo das mãos dos militares e colocá-lo nas mãos de médicos, engenheiros, fazendeiros. Eisenhower estava oferecendo o poder nuclear como presente diplomático dos Estados Unidos. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém sabe. Apenas 4 meses depois, em 25 de abril de 1954, 3 cientistas de um laboratório em Nova Jersey fizeram uma descoberta que poderia ter mudado tudo. Darius Chapin, Calvin Fuller e Gerald Pearson. 3 nomes que você provavelmente nunca ouviu. Eles trabalhavam na Bell Labs, o mesmo laboratório que inventou o transistor, e naquele dia de abril apresentaram ao mundo a primeira célula solar de silício funcional. 6% de eficiência. Parece pouco. Mas era o suficiente para gerar eletricidade real a partir do Sol. O New York Times publicou na primeira página o início da realização de um dos sonhos mais antigos da humanidade: dominar a energia praticamente ilimitada do Sol. Mas tinha um problema. O custo. $286 por watt. O carvão custava 50. E o petróleo? O petróleo era mais barato que a água mineral. Ninguém no governo Eisenhower olhou para aquela célula solar e pensou: isso é o futuro. Eles já tinham um futuro, e ele era nuclear. Mas, e se Eisenhower tivesse olhado? Imagine o seguinte cenário. Dezembro de 1953. Eisenhower sobe à tribuna da Organização das Nações Unidas. Mas em vez de átomos para a paz, o discurso se chama Sol para a Paz. A proposta? Os Estados Unidos vão liderar uma revolução energética solar, gratuita, limpa, infinita, e oferecer essa tecnologia ao mundo como prova de superioridade americana sobre a União Soviética. 4 meses depois, quando Bell Labs apresenta a célula solar, o governo não ignora. Ele age. Eisenhower assina uma ordem executiva criando o Projeto Solar Nacional, o equivalente do Projeto Manhattan para energia limpa. Bilhões de dólares. Os melhores cientistas do país. Um único objetivo: tornar a energia solar mais barata que o carvão em 10 anos. E aqui é onde a história do mundo muda completamente. A Guerra Fria era, acima de tudo, uma guerra por influência. Os Estados Unidos ofereciam dinheiro. A União Soviética oferecia ideologia. E ambos ofereciam energia, a moeda mais valiosa do século XX. Na nossa realidade, Eisenhower espalhou reatores nucleares pelo mundo. Índia, Irã, Paquistão, todos receberam tecnologia nuclear americana. E sabemos como isso terminou. Proliferação. Medo. Chernobyl. Fukushima. Mas nessa realidade alternativa? Os Estados Unidos oferecem painéis solares. Imagine a África dos anos 1960, recém-independente, recebendo fazendas solares em vez de promessas nucleares. Imagine a Índia de Nehru eletrificando vilas rurais com energia gratuita. O soft power americano seria devastador, porque, diferente do reator nuclear, o painel solar não exige urânio enriquecido. E não pode ser transformado em bomba. Agora, o impacto econômico. E aqui mora talvez a consequência mais brutal. 19 de outubro de 1973. Na nossa realidade, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo declara embargo de petróleo contra os Estados Unidos. O preço do barril dispara de $2,90 para $11,65 em 3 meses. Filas quilométricas nos postos de gasolina. Recessão. Inflação. O início do que os economistas chamaram de estagflação.
Mas nessa realidade alternativa, o embargo acontece. E ninguém se importa. Porque em 1973, após 20 anos de investimento massivo, os Estados Unidos já geram 40% de sua eletricidade com energia solar. O petróleo ainda é usado para transporte e petroquímica, mas a dependência energética do Oriente Médio? Praticamente zero. O cheque ameaça cortar o petróleo. Washington dá de ombros. E sabe o que isso significaria para o Brasil? Sem crise do petróleo, sem a dívida externa explosiva dos anos 1970 que quebrou a economia brasileira por uma década inteira. Mas talvez a consequência mais profunda não seja política ou econômica. É ambiental. Na nossa realidade, entre 1954 e 2026, 72 anos, a humanidade queimou mais de 1 trilhão de toneladas de combustíveis fósseis. Aquecemos o planeta em 1,2 graus Celsius. Derretemos geleiras. Acidificamos oceanos. Nessa realidade alternativa, a transição energética começa em 1954, não em 2015. Faça as contas. Se os Estados Unidos tivessem reduzido emissões desde os anos 1960, e o modelo tivesse sido exportado para a Europa e Ásia nos anos 1970 e 1980, estaríamos hoje com talvez 0,4 grau de aquecimento, não 1,2. As Ilhas Marshall ainda existiriam sem medo. Miami não estaria construindo muros contra o mar. E o Acordo de Paris? Nunca teria sido necessário. E o Oriente Médio? Sem a riqueza colossal do petróleo, a Arábia Saudita nunca financia a expansão do wahhabismo. Sem petrodólares, os conflitos da região têm menos combustível, literalmente. A guerra do Iraque de 2003? Sem interesse estratégico americano no Golfo Pérsico, talvez nunca aconteça. Pense no efeito dominó. Sem a guerra do Iraque, sem o Estado Islâmico. Sem o Estado Islâmico, sem a crise de refugiados de 2015. Sem a crise de refugiados, sem o crescimento do populismo na Europa. Uma célula solar de 6% de eficiência. Em um laboratório de Nova Jersey. Em 1954. É assustador pensar como uma única decisão pode redesenhar o mapa do mundo. Voltamos a 2026. Esta semana, a equipe da Universidade de Kyushu quebrou o limite que paralisou a energia solar por 65 anos. 130% de eficiência quântica. O impossível, de repente, é real. Eisenhower escolheu o átomo. A ATI engavetou a célula solar. O mundo escolheu o petróleo. E levamos 72 anos para corrigir esse caminho. Mas aqui está o que me fascina, a descoberta de que o Kyushu prova que o potencial sempre esteve lá. Desde 1954. Desde Chapin, Fuller e Pearson. O Sol estava esperando. A física sempre permitiu. Nós é que demoramos para olhar para cima. E você? Se pudesse voltar a 1953 e sentar na mesa do Eisenhower, o que escolheria? O átomo ou o Sol? Me conta nos comentários. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.